Olá! Sejam bem-vindos ao canal. Histórias maravilhosas e incríveis. Essa é uma história de noiva plantada no altar, baseada em um caso real dos Estados Unidos. Veja a história e o que acha dela. A luta de um casal que sofre por amor, uma ex-namorada intrometida e um homem que aprende da pior maneira as consequências de sentimentos divididos e encontra o verdadeiro amor, e uma jovem que sofre por seu amado, mas no final, é recompensada com a verdadeira felicidade após ser vencido os obstáculos e encalços. Ele abandonou sua noiva no altar e voltou com sua ex, e se arrependeu muito da sua decisão. A história se passa nos Estados Unidos. Tudo começa em um colégio onde estudam dois jovens chamados Samantha e Charles. Samantha é uma jovem de 18 anos, uma garota muito linda que já está terminando seu ensino médio e pensando em cursar uma faculdade, filha do meio de 6 irmãos, tinha uma vida tranquila, uma infância saudável e pais amorosos que a educaram com amor, respeito e carinho. Samantha era apaixonada por um jovem chamado Charles de 21 anos, um rapaz muito bonito, de bom coração e cheio de charme, que estudava no mesmo colégio dela, mas o problema é que Charles namorava uma jovem chamada Erica de 19 anos. Samantha e Erica tinham suas diferenças e eram muitas diferenças entre essas duas garotas, como a luz e a escuridão em um duelo titânico. Embora ambas as garotas estudavam no mesmo colégio e eram da mesma série, Samantha era uma aluna exemplar, tirava boas notas. Era uma boa filha que amava sua família e respeitava seus mestres e professores, ajudava seus amigos e colegas com trabalhos e tarefas escolares e era muito querida por amigos e professores, os professores principalmente, que admiravam o desempenho e esforço da moça nos estudos. Já Erica era o completo oposto de Samantha e não gozava de uma boa reputação, era rebelde, tirava péssimas notas, antipática e não gostava de estudar. Também era acostumada a trair seus namorados, e não tinha muitos amigos, e a maioria das outras garotas da escola a odiavam muito, principalmente pela mania que tinha de se insinuar para os namorados de outras colegas, o que fazia todas as outras garotas querer sua cabeça, e os professores e mestres constantemente repreendiam a garota devido seu péssimo comportamento. Mesmo com todos esses aspectos, Erica era tão bonita como Samantha, inclusive era impossível saber qual das duas era mais belas, pois a única diferença eram suas personalidades e objetivos de vida. Charles gostava de Erica e sentia seu coração bater por essa moça, mesmo com todos os seus amigos aconselhando a largar essa garota devido à péssima reputação de rebelde, antipática e infiel. Samantha, ao saber que Charles namorava uma das piores alunas do colégio, decidiu não alimentar mais esse sentimento e se dedicou aos seus estudos e hobbies, e também para não ficar com uma péssima fama e zelar por sua reputação de boa moça e sendo uma amiga fiel e estudando muito. 6 meses depois, Samantha soube da notícia que Charles tinha terminado com Erica devido a uma traição, o que não era novidade, e o mundo de Charles desmorona e só agora compreendeu o que seus amigos diziam e o alerta dele sobre Erica. Samantha lamentava muito por Charles e ficou com muita pena dele, mas não podia negar que estava muito feliz com o término dessa relação e sua rival estava fora do caminho. Samantha não perdeu seu tempo e então começou a se envolver com Charles, mandando recados, cartões de amor e até mensagens pelos seus amigos que falavam dela para ele. Até os amigos de Charles gostavam de Samantha e da simpatia da moça em fazer amigos e tinham uma grande repulsa por Erica. Charles não demorou muito a corresponder à afeição de Samantha, e após um mês de conversa e se conhecendo, então os dois jovens decidem namorar. Após 1 ano e meio de namoro, os dois decidem se casar. E como eles já tinham terminado o colégio e já estavam em uma ótima situação financeira, o dinheiro para o casamento e a festa estaria por conta de Charles. Tudo estava planejado para o grande dia, com vestido de noiva, bolo e festa, que seria um dia único para o casal. Samantha notou que uma semana antes, Charles parecia estar com o olhar distante, distraído e como se não estivesse empolgado com o casamento. Samantha achava que era emoção por causa da grande ocasião, ela decidiu não se importar e nem ligar para isso. Chegando o dia mais importante da vida de Samantha, a jovem noiva, ao chegar na igreja, ela viu seus amigos e sua família emocionados e chorando, mas ao olhar para o altar, ela percebeu que o noivo não estava no altar, e mais de 1 hora depois, um homem desconhecido chega até a noiva com uma carta escrita por Charles. Samantha abriu a carta e nela estava escrito: Samantha, eu sinto muito. Me perdoe. Descobri que ainda ama Erica. Algumas semanas antes, ela me procurou e pediu para reatar a nossa relação. É com ela que eu quero me casar. Realmente. Eu sinto muito. Ao ler essa carta, Samantha sentiu um grande vazio em seu peito. Charles tinha fugido com Erica e não iria aparecer no casamento.
Naquele momento, o que era para ser um sonho, se tornou um verdadeiro pesadelo. Samantha ficou arrasada e todos os convidados olham com pena para a moça que ficou sem chão diante de toda aquela situação. Samantha começa a chorar e entra em desespero. O que Charles fez foi desumano e cruel. Ela chorava durante as noites esperando por Charles e tendo crises fortes de ansiedade. A moça entra em uma profunda depressão e também demonstra uma completa apatia pela vida. Então a família de Samantha, vendo a situação horrível da moça, decide se mudar daquela cidade e esquecer daquele lugar e de todo aquele episódio daquele horrível dia. Em paralelo, Charles e Erica comemoram o seu recomeço e fazem juras de amor um para o outro, e Erica se dizendo arrependida, que mudou e que vai amá-lo sempre. Erica diz que nunca mais iria magoá-lo. Mais adiante isso se mostrará uma grande mentira. 4 anos se passaram e Samantha agora era uma nova mulher que renasceu como a lendária ave fênix renasce das cinzas, passou a praticar esportes e se dedicar aos estudos, terminou sua faculdade e agora era uma mulher, livre e independente. Mesmo com a aprovação que teve, continuou sendo uma boa pessoa e suas amigas que sempre mandavam cartas e correspondências para ela mesma em outra cidade, ainda se lembravam dela, graças ao amor de sua família que apoiou em todos os momentos ruins daquela situação desagradável. A dor a fez dar a volta por cima e ser uma pessoa ainda melhor. Samantha ficou solteira durante esse tempo e não porque estivesse esperando por Charles, mas o medo e trauma da experiência de ser deixada no altar ainda tinha sequelas. Ela nem lembrava de Charles e já estava pensando em abrir seu coração para um novo amor. Porém, em uma noite chuvosa exatamente às 3 horas da manhã, alguém bate à sua porta. Achando que era alguém da sua família, o que seria muito estranho vir em uma noite chovendo forte, que veio visitá-la no meio da noite. E para sua surpresa, espanto e incredulidade, era Charles, o seu ex-noivo que o destino mesmo de longe colocou em seu caminho mais uma vez, que batia fortemente na sua porta no meio daquela noite chuvosa e barulhenta. Ele estava todo molhado, devastado, triste, arrasado e completamente destruído emocionalmente. Charles estava de joelhos e aos prantos. Com um anel de casamento, ele disse: Minha vida. Meu amor. Me perdoe. Por favor. Eu cometi um erro terrível. Erica mais uma vez estragou tudo. Ela definitivamente morreu para mim. Sei que te fiz sofrer e quero te compensar por tudo isso. Não consigo te tirar da minha cabeça. Agora sei que quem eu amo de verdade é você. Você é a verdadeira e única mulher da minha vida. O rapaz desolado disse que mais uma vez Erica o traiu e que dessa vez Erica estava morta para ele de vez e matou qualquer sentimento por Erica em seu coração e na sua mente, pois essa última traição extrapolou os limites. Ele disse que estava muito arrependido, com um remorso muito grande em sua alma e no coração e queria compensar de alguma forma todo o mal que causou. Samantha, mesmo irritada por dentro, trata Charles muito bem, pergunta como ele a encontrou e por que estava ali, e por que veio atrás dela mesmo em outra cidade, mas logo a moça começa a ser indiferente e rejeita aceitar Charles outra vez, pois ela ainda tinha medo da sombra de Erica ficar entre eles de novo ou outra mulher, pois já tinha amadurecido e reconheceu o seu valor como mulher e como um ser humano. Charles garante que já se separou definitivamente de Erica, pois essa traição foi a gota d'água para ele e que não se envolveu com nenhuma outra mulher, pois nunca deixou de pensar em Samantha e sua imagem ficou para sempre cravada na sua alma. Charles diz que quando ele retornou à sua cidade natal onde eles moravam, após a traição de Erica, ele decidiu procurar por ela e recuperar o seu amor e carinho, e quando soube que tinha se mudado de cidade, ele ficou desesperado e procurou por ela durante esse tempo todo até encontrar a cidade onde Samantha morava. Ele não desistiu e ficou buscando por ela e finalmente a encontrou. Ele sentiu muitas saudades dela e que não saia da sua mente e do seu coração. Charles, aos prantos e muito nervoso, diz para ela que, se necessário, se casaria com ela naquela mesma noite e estava firme, decidido e seguro em sua decisão. E que agora Erica morreu para sempre em sua vida. Apesar de tudo, Samantha pede gentilmente e de forma educada para Charles ir embora da sua casa, mesmo naquela chuva forte. Charles fica muito chateado, mas compreendendo a situação da moça, e em respeito a ela, ele obedece e sai, mas ele acredita que Samantha o ama e está apenas magoada pelo que fez. A chuva estava tão forte que Charles poderia até correr o risco de ter tido uma pneumonia, mas ele não se importou e se arriscou por amor. A partir daquela noite, Charles não deixou de procurar Samantha, ele a visitava todos os dias, mandava mensagens, presentes, flores e bombons, e Charles se esforçava e dava o máximo de si,
E até procurava se desculpar com toda a família de Samantha e pedindo perdão a todos, e por todo o sofrimento que ele causou, querendo não apenas reconquistar Samantha, mas também toda aquela família. Os pais e irmãos de Samantha não estavam muito felizes com o retorno de Charles às suas vidas. Mas Charles era um ser humano como todo mundo e sujeito ao erro, mas aprendeu com seus erros e suas más decisões e amadureceu, e também sofreu na pele as consequências de ser traído 2 vezes pela mesma mulher. Samantha não cede, pois a ferida ainda doía muito em sua alma e no coração, e ela temia que Charles ainda fosse fraco e com sentimentos divididos. Mas Charles não desiste e diz que quer ser feliz ao seu lado, ser seu marido e constituir a família que planejaram. Dia após dia, Charles se esforça para reconquistar o amor e confiança de Samantha. Ainda assim, Charles suplicava e chorava muito e queria consertar seu erro. Que se fosse necessário, até pediu para Samantha bater nele e descontar toda a sua raiva e ressentimentos, como forma de botar para fora toda a sua fúria e raiva, pois por amor, ele suportaria, ele garante que desta vez não vai falhar com ela novamente. Charles diz que desejou nunca ter regressado com sua ex, mas que agora seu coração pertencia totalmente a Samantha. Charles fala que eles ainda são jovens e podem reconstruir sua vida de novo desde o zero. Charles lamenta o tempo perdido e não ter casado com a grande mulher que era Samantha. Samantha fala que lamenta tudo o que passou com Charles, mas diz que não seria uma segunda opção na vida dele nem na vida de ninguém. Charles rebate que ela não é uma segunda opção, mas sim a mulher de sua vida e que seus sentimentos por ela são verdadeiros, pois ele sentiu muita falta dela, e que se não a amasse, não estaria procurando por ela e nem colocando sua cara a tapa e que nunca foi sua intenção fazer Samantha passar pelo pior dia da sua vida e nem causar tanto sofrimento. E Charles responde que não casou porque não queria ser um marido infiel e que ela era uma boa mulher e não merecia isso, pois ele não queria enganar ela com Erica. Charles se mantinha firme em voltar com Samantha. Ele dizia que Samantha era a mulher da sua vida e sem Samantha, sua vida não tinha mais nenhum sentido. O homem estava mesmo disposto a tudo para recuperar o coração e o amor da moça. Ele não iria desistir por nada, persistindo e não desfalecia do seu propósito. Mas Samantha se tornou uma verdadeira mulher de pedra e não cedeu, mas a persistência do homem também era forte. Hora após hora, dia após dia e mês após mês, o homem não desistia de seu propósito que era recuperar a mulher que verdadeiramente pertence ao seu coração. Após um longo tempo de muita, mas muita persistência de Charles e para o desapontamento de todos, Samantha dá uma nova e última chance, pois mesmo com o passar do tempo, Samantha ainda nutria sentimentos por Charles, e vendo todo o esforço que o rapaz estava fazendo, ela achou que deveria deixar as mágoas no passado e o perdoar, e o jovem homem vendo essa chance para surpresa de todos que não acreditavam nas intenções de Charles, o rapaz faz tudo por sua amada Samantha. Leva a moça a restaurantes, passeava com ela nos cinemas, levava café na cama e até limpava a casa para deixar Samantha livre e em paz. O rapaz tratava Samantha como uma verdadeira rainha, pois no fundo Charles se sentia muito culpado e estava se esforçando ao máximo para reparar todos os seus erros e se redimir com o amor de sua vida. E após meses para recuperar a confiança perdida, eles decidem se casar, mas desta vez em uma cerimônia simples e reservada somente à família, amigos próximos e velhos colegas de escola. Chegando o dia do casamento, Samantha liga para uma amiga para saber se Charles dessa vez estava no altar, e sim, ele estava lá com o seu terno feito sob medida justamente para aquele dia esperando por Samantha. O rapaz estava ansioso e muito emocionado para sua amada virar sua esposa e finalmente ser feliz. Mas a noiva não chegava e os convidados olham para Charles. Após 1 hora os convidados começam a se levantar para ir embora. Charles desesperado pede para os convidados ficarem, pois a noiva não ia demorar, e após mais 1h30 de espera, o carro da noiva chega. Charles fica aliviado, pois imprevistos acontecem, mas logo ver que dentro estava apenas o motorista que vai até Charles e entrega uma carta de Samantha a Charles. O motorista diz que sua noiva tinha deixado isso e que ele apenas obedecia ordens. Charles abre a carta e nela estava escrito: Charles, você acha que vindo às 3 horas da manhã na minha porta em uma noite chuvosa iria me fazer voltar com você? Você não imagina a dor que me causou há 4 anos atrás. Até hoje não me recuperei por completo desse sofrimento. Minha alma está chorando e meu coração está sangrando. As lágrimas que está chorando agora, eu também chorei. E também escrevo o trecho da carta onde você dizia que nunca se casaria com outra mulher que não fosse Erica, sua ex. E isso é a coisa que mais feriu a minha alma no dia da sua fuga com ela.
E você só me quis de volta porque ela te traiu outra vez, porque senão, ainda estaria lá com ela, como um cão na coleira dela. Eu já te perdoei faz tempo. Mas não quero mais me casar com você. A sua amizade me basta. Boa sorte, Charles. Eu te desejo tudo de bom e que Deus te ajude e te abençoe. Adeus. Charles. Ao ler essa carta, Charles chora desesperado e fica muito triste, e seu coração fica despedaçado. Só agora sentiu e compreendeu o que Samantha sentiu quando foi abandonada e traída ao mesmo tempo. O sentimento de culpa era tão grande que nem com raiva dela o rapaz poderia ficar, já que foi ele que deu início a toda essa sequência de eventos e tudo isso de forma emocional e sem dar ouvidos à razão. E aquele detalhe de Erica dito nessa carta feriu sua alma. Isso Samantha guardou no fundo do seu coração. Justamente para esse momento, isso foi como uma faca no seu coração e uma espada na sua alma, pois de fato revelou o maior erro da sua vida que cometeu naquele dia. Naquele momento, Charles odiou Erica e viu que ter deixado tudo por ela foi seu maior erro. E assim percebendo como é passar por aquela situação, e tudo isso culpa não de Samantha ou Erica, mas de si mesmo pela mulher maravilhosa que poderia ter sido sua esposa, ele se culpava e dizia que amava Samantha. E olhando todos os convidados vendo ele naquela situação, alguns convidados se solidarizaram com a dor de Charles. O homem estava com muita raiva de si mesmo pelo que fez e viu que Samantha não tinha culpa de nada, o único culpado era ele. Mas uma hora depois, logo no final para a surpresa de Charles e dos convidados incrédulos, pois para eles e Charles, tudo estava acabado ali mesmo, Samantha chega com vestido de noiva, buquê de flores e tudo, radiante como um verdadeiro anjo de luz. E Samantha diz: Charles, me perdoe. Mas eu precisava fazer isso, pois mesmo com seus esforços em me recuperar, eu ainda estava muito insegura dos seus sentimentos por mim, eu estava escondida observando tudo e vi que seu arrependimento era sincero e verdadeiro, mas eu preciso te perguntar, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Pois a partir daqui será definido o nosso futuro e meu desejo é que seja para sempre. Charles não conseguiu conter suas lágrimas e nem suas emoções e diz que sentiu o que fez e mesmo assim ainda queria Samantha, pois ela era a verdadeira mulher da sua vida, pois o verdadeiro amor perdoa tudo, menos uma traição pela segunda vez, uma clara indireta à sua ex-namorada Erica, e aceita aquilo como mais uma provação, e que aquilo foi merecido e justo, e ele afirma que mereceu. Ele precisou sentir a dor de sua amada para saber o que ela sofreu, e sentido na pele a dor do abandono, viu o quanto isso era cruel e desumano e se arrependeu do que fez com sua amada no passado. Ele sentiu a vergonha que fez a uma moça que o amava e não tinha culpa nenhuma dos seus erros e decisões erradas. Mas do mesmo jeito que Samantha o perdoou por sua fuga com sua ex, Charles também perdoa isso que ela acabou de fazer. Pois isso de fato não se comparava ao tempo desperdiçado com Erica e suas traições. Então Charles, com os olhos cheios de lágrimas de alegria e muito emocionado, vai até Samantha e lhe dá um abraço apertado e um beijo bem apaixonado e ousado. Então os dois se casam ali mesmo e se perdoam, jurando lealdade e fidelidade um ao outro. Os convidados ficam incrédulos diante dessa cena forte e emocionante. Então Charles e Samantha terminam juntos. Pois de fato no fundo ela o amava realmente. E Charles também a amava. Depois de tudo isso, Charles passou a aconselhar as pessoas sobre relações tóxicas, que insistir nisso era pura perda de tempo, como ele perdeu com a sua ex e compreendeu que pessoas, homens e mulheres, como Erica nunca mudam, apenas se tornam temporariamente o que queremos. Ele caiu na armadilha dela dizendo que mudou e iria mudar, foi um engano total e perda de tempo. Por mais que ele compreenda que todos merecem uma segunda chance como ele teve, mas ao contrário de Erica, ele soube valorizar e hoje Samantha é sua vida, e a ama e sem ela, sua vida não tem mais nenhum sentido, pois é uma mulher incrível, fiel, sua amiga e companheira, e que pessoas como Erica devem ser cortadas da nossa vida logo na primeira traição, pois ele perdeu seu tempo e aqueles 4 anos perdidos poderiam ter sido melhor aproveitados. Esse é seu maior remorso, ter perdido seu tempo com a pessoa errada, enquanto a pessoa certa estava ao seu lado e quase a perdeu por um amor ilusório, já que o verdadeiro amor era e sempre foi Samantha. E aprendeu a valorizar as pessoas que verdadeiramente nos amam. Charlie sentiu a dor da traição 2 vezes por Erica e isso fez ele não querer para os outros o que ele sofreu. Não demorou muito para que Charles e Samantha tivessem um filho e a chegada do bebê aqueceu de alegria ainda mais os corações do casal apaixonado que estavam felizes com essa nova bênção em suas vidas.
O que fez a união do casal ficar mais firme com muito amor, confiança e respeito acima de tudo. Mas as surpresas não pararam por aí. Um ano depois, Charles está em sua casa, em um dia de folga do seu trabalho, cuidando da casa e do seu bebê, e alguém bate à sua porta. E para surpresa do homem, era justamente Erica, sua ex-namorada infiel, que mais uma vez, o destino colocou em seu caminho como algum tipo de teste doentio e final. Não se sabe que meios usou para ela ainda procurar por Charles em outra cidade. Ela parecia bastante miserável, cheirando a bebida e toda descuidada. Começou a pedir uma nova chance e pediu para voltar. Pois uma mulher rica e influente descobriu que ela tinha um caso com seu marido, e destruiu a reputação dela na sua cidade natal com sua influência, dinheiro e poder, e nem arrumar um emprego consegue devido à influência dessa mulher milionária na cidade. E Erica nem teve vergonha de saber que Charles agora era um homem casado. Mas Charles dessa vez estava firme e forte, agora era um homem que amava sua esposa e seu filho, e estava decidido a proteger e defender sua família, matrimônio e relação com unhas e dentes, e até com sua própria vida se necessário. Como um leão defende seu clã, ele não cedeu aos galanteios de Erica. Diante de Charles, a ex que arruinou sua vida e a vida de Samantha estava na frente dele novamente. E Charles olha para Erica com um sorriso debochado e sarcástico e diz: Erica, pelo visto você nunca vai mudar. Continua a mesma sem vergonha dos nossos tempos de colégio. É difícil acreditar que uma pessoa como você fez parte da minha história. Você arruinou a minha vida, a vida de Samantha. Agora quer arruinar a minha felicidade? De jeito nenhum. Me recordo de você como o pior erro da minha vida e aprendi o que é o amor com Samantha. Ela é minha esposa e tem o meu filho. Os dois hoje são minha maior adoração. Sei que agora nunca teria sido feliz. Seria um eterno homem traído com você, e isso tenho certeza que Samantha nunca fará. Ela é fiel a mim e eu a ela, e nem com você nem com ninguém irei trocar a mulher da minha vida. Eu prefiro morrer que voltar com você ou trocar Samantha por qualquer outra mulher. E você é uma página virada que já rasguei do meu livro da vida. E você não vai me arruinar de novo. Iniciei uma nova história e não há lugar para você nela. Desapareça da minha vida e da vida de Samantha. Vá embora e nunca mais apareça na minha frente. E depois que proferiu essas palavras, Charles expulsou Erica sem nenhuma piedade e fechou a porta na cara dela. Após o ocorrido, Samantha chega em casa com as compras e Charles, como demonstração de confiança e amor, conta tudo para sua esposa do que aconteceu em sua ausência, sem esconder nada, e da cara de pau de Eric em procurar por ele. Samantha fica admirada e vê a confiança de seu marido, então os dois se abraçam e se beijam, e juntos do filho deles. E assim encerra a história de Charles e Samantha, mantendo uma relação de amor, carinho e respeito mútuo e fidelidade mútua, um para com o outro, mostrando o verdadeiro poder do amor. Moral da história: se sua ex ou seu ex que te traiu aparecer semanas antes do casamento pedindo para voltar, dizendo que está arrependido, que mudou e não vai mais falhar, e com um sorriso no rosto, não acredite. Esse tipo de gente infiel, falsa, mentirosa e dissimulada não muda nunca. Eles só se convertem temporariamente no que a pessoa quer. E a pessoa legal que estaria ao seu lado, essa na maioria das vezes, em 99%, você não recupera mais. E geralmente 1% aprende a lição quando consegue recuperar de volta e não erra mais. Não comece o próximo capítulo da sua vida revivendo o passado, e siga em frente. E jamais troque o certo pelo duvidoso. O que você achou desta incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Conteúdos toda semana neste canal. Se inscreva e ajude o nosso trabalho.